Paz do Senhor. Aleluia, Jesus.
Glória a Jesus, aleluia. Irmã Flávia Calisto. Logo após nós estaremos ouvindo a irmã Luana Rodrigues também louvando ao Senhor nosso Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Te agradeço, ó Deus maravilhoso, por tudo quanto recebi sem merecer. Tenho tão pouca coisa que pedir, mas tenho muito que agradecer. Te agradeço pela família que amo tanto e pelo lar abençoado que me deu. Enquanto muitos vivem na solidão, sem amor, sem um lar que seja seu. Te agradeço pelos meus olhos que contemplam as maravilhas da tua criação. Há muitos cegos que choram sem consolo, porque vivem dia e noite na escuridão. Pelos meus braços com os quais trabalho, enquanto muitos estão a mendigar. Pela voz com a qual eu canto, existem mudos que não podem falar. Te agradeço porque tu me escolheste para ser uma salva por teu amor. Tu me fizestes herdeira do teu reino, enquanto muitos não conhecem o Salvador. Oh, quantas coisas tenho que agradecer-te. Nesta canção não consigo enumerar, mas o Senhor que conhece meu coração compreende a gratidão no meu cantar. Maravilha! Maravilha! Eu voltei. Eu quero apresentar com muita alegria a noiva do Wagner, né? O Wagner. É a futura nora do Carlos. Fica de pé, Kathleen. Onde está você? Nós queremos te dar boa. Olha lá.
ter casamento logo, logo, se Deus quiser. Mais um, não é, Rai? Mais um, né? Um casamento chama outro casamento. Quero aproveitar também, continue de pé um pouquinho, quero dizer, pastor Fabiano, que nós estamos felizes, Deus tem abençoado muito essa igreja. Aquele amigo que a gente conheceu lá na feira, o Alex, está aqui, que a gente conheceu na feira, agora sexta-feira, falou que viria no culto hoje, mas quero dar graças a Deus pela vida do irmão Jarbas, está aqui com a gente, veio congregar aqui, também o pastor Joaquim, sua esposa, a pastora Zilda. Enfim, Deus está honrando e abençoando esta igreja. Que vamos dizer à irmã Kathleen, no nome do Senhor, sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, Kathleen. Agora é hora da Luana. Pode vir para cá, irmã Luana. Isso, já está aqui, ó, essa mulher de Deus. Meu Deus, já vem mais criança aí. Minha gente, eu quero pedir, você sabe que eu não sou de pedir, né? Não gosto de pedir de jeito nenhum. Mas eu quero pedir para você agora, nesse momento, uma oferta com amor. Uma oferta de amor mesmo. E desde já, eu já te adianto, pela fé, que essa oferta só vai fazer bem para aonde ela for, para aquilo que ela foi indicada, e como também vai fazer bem para você que ofertar também. Eu tenho a mais absoluta certeza. Então prepare a sua fé, os meninos vão passar aí com o QR Code da igreja, não vai? Meu Valdivino, providencia aí, que esse é um momento muito importante do culto. Enquanto a Luana canta, a gente vai estar ofertando para a obra do Senhor Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Tem alguém feliz com Jesus nessa noite? Então, enquanto você oferta com alegria, eu quero convidar minha mãe, pastora Liamar, para adorarmos ao Senhor. A memória da grávida não está tão boa assim. Nós gravamos essa canção e eu profetizo sobre a sua vida que as portas do Senhor estão abertas sobre a sua casa. Aleluia. Que as impossibilidades que você via nessa noite Glória sejam Jesus. lançados por terra, porque os seus olhos verão o que Deus preparou para você e para sua família nessa noite. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. É uma honra estar Eu aqui. estou que nem o pastor nessa noite, estou chorosa. Estou emocionada com tudo que Deus faz. Estou com a minha família inteira aqui, para a honra e glória do Senhor. Eu digo inteira porque meu filho Leonardo está aqui hoje para a honra e glória do Senhor, com meus netos, minha nora. E meu filho está bem aqui no pastor Ciro com a minha nora e minha netinha ministrando também ali. E minha filha aqui com meu netinho e meus netinhos, para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus. Se você tem fé, você vê a mão do Senhor trabalhando sobre a tua vida. Glória a Deus. E eu estou muito feliz de ver o Fabrício aqui, mas a Cláudia. É verdade. Fabrício, Cláudia, vocês são bênção. E eu tenho orado diuturnamente, à noite, à madrugada, pela vida de vocês. Amém? Eu sou muito grata a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. É lembrar a letra agora, né? Vai dar tudo certo. Aleluia. Obrigado, está na casa, Jesus. Deus, confesso, não posso negar que estou com medo, pois entre o Senhor e eu não existem segredos. Tu és o melhor amigo para desabafar. Deus, o tempo está passando e eu não vejo cumprir as promessas que um dia o Senhor fez a mim. As lutas são tantas, não sei se eu vou suportar. Oleiro, eu estou angustiado. Parece que o vaso está quebrado, e de vaso quebrado tu entendes bem. Preciso de um renovo de dentro pra fora. Me enche, manda o medo embora. Me faça enxergar além. E eu vou ver as portas se abrindo para mim no tempo. Eu creio que estarei no meu melhor momento.
as coisas se encaixando no seu devido lugar. Você vai ver. E eu vou ver meu testemunho edificando muita gente. Eu creio, meu milagre está lá na frente. E essa fase tão difícil logo vai passar. Aleluia. Você crê? Oleiro, eu estou angustiado. Parece que o vaso está quebrado. E de vaso quebrado tu entendes bem. Oh, aleluias. Preciso de um renovo de dentro pra fora. Me encha de coragem, manda o medo embora. Me faça enxergar além. E eu vou ver as portas se abrindo para mim no tempo. Eu creio que estarei no meu melhor momento. E as coisas se encaixando no seu devido lugar. E eu vou ver meu ministério edificando muita gente. Eu creio, meu milagre está lá na frente. E essa fase tão difícil logo vai passar. Porque suas palavras são alimento, minha força que me mantém de pé. Eu vou olhar simplesmente para o autor, consumador da minha fé. Suas palavras são alimento, minha força que me mantém de pé. Eu vou olhar firmemente para o autor, consumador da minha fé. Oh, aleluias! Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor! Abrindo no céu, devido lugar. E eu vou ver meu testemunho edificando muita gente. Eu creio, meu milagre está lá na frente. E essa fase tão difícil logo vai passar. E essa fase tão difícil ela já passou. Nós nascemos aqui. Se você crê nessa noite, chegou um tempo novo de Deus para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Obrigada. Aleluias. Obrigada. Deus abençoe, pastor. Glória a Jesus. Avivar. Adorado é o nome do Senhor. Jesus para todos sempre. Enquanto isso, pastor Zé Joaquim. Pastor Zé Joaquim. Pastor Joaquim. É porque tem muito Zé aqui, né? Eu já estou botando o nome de vocês já, Zé Joaquim. É porque o nosso pastor que esteve aqui antes, né? Saudoso pastor José Joaquim, né? Mas o seu é o Joaquim só. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu cumprimento todos na paz do Senhor. Eu quero somente contar um pequeno testemunho que aconteceu na sexta-feira, no culto que nós faz e na rua. Culto que o nosso pastor abençoado ali. E ele está me colocando na frente desse trabalho. E o que acontece é que hoje eu vim na escola bíblica, eu veio só eu, a Manuela e a Marcela, minhas duas netinhas, a Zilda não veio, a pastora Zilda. E aí, a hora que nós chegou daqui lá, eu falei para ela, vamos no mercado comprar uma mistura, né, para o almoço. Inclusive, até aquele é meu filho, pastor, ó, que ele está do lado da pastora Zilda, o Anderson. E nós fomos no mercado. Quando nós chegou, tinha uma fila grande, que tinha umas qualidade de carne lá de promoção. Eu já entrei direto na fila. E teve um cara lá que ficou olhando para mim. Ficou olhando em mim, eu olhava, ele estava olhando. Eu falei, ele vai ter que chegar em mim, porque ele está me conhecendo. Ele chegou e falou para mim assim, eu te conheço. Eu falei, da onde? Sexta-feira, lá na rua da feira. Eu falei, eu não fui lá. Ele falou, foi. Eu falei, fui. Eu estava lá. Ele falou, pois é, eu subi, você estava falando, e eu fui ali para acabar com a minha vida. Eu já tinha bebido várias pingas, várias latinhas de cerveja. E aí, na hora que eu voltei, eu parei de frente ao churrasquinho ali,
E você estava falando de um Deus que salva, de um Deus que tira pinga. Você era um cachaceiro, ninguém dava nada por você. E hoje você está ali falando a palavra de Deus. E eu naquele momento que eu pensei, eu estava caçando um fio, uma corda. E eu até fui numa extensão lá, e era a dita do pastor, para pegar, mas não teve jeito, para me se enforcar, para me se matar. E aí eu ouvi você falando aquilo ali, eu falei, eu vou voltar para casa. Voltei para casa e ouvi uma voz. Quando eu cheguei em casa, eu ouvi uma voz falando dentro de mim. Eu quero saber de você, que voz é essa? Você foi salvo. Aí eu conversei com ele ali um pouquinho e falei para ele, vai para a igreja. Ele falou, vou hoje. Sou desviado, sou um presbítero. Mas eu fui frustrado dentro da casa de Deus. Mas não sei qual é o frustramento. Isso aí não me importa. O que importa é que ele voltou. Não é que o filho pródigo está na rua. O que importa é que ele voltou para a casa de Deus através da palavra de Deus. Muitas das vezes aqui é um culto bom, um culto cheio, abençoado, lotado, cheio de gente, um povo bonito, um povo abençoado. Mas aquele de lá da rua, eu amo aquele culto. Pastor só fez a abertura, mostrou algumas coisas lá no telão, entregou o microfone para mim e falou, fui, vou embora, toma conta. Eu me senti um grande. Grande não, grande é Deus. Mas ali, pastor, não teve nada em vão ali. Você pode ter certeza que aquilo que você fez ali é mais uma estrelinha na sua coroa. É mais uma estrelinha na sua coroa. É mais uma fortaleza nesse casal abençoado. Esse casal de pastor. Esses obreiros aqui que umbra essa obra. E Deus vai abençoar todos vocês. É isso daí. Não deixa de falar de Deus, não. Deixa o mundo, deixa a sociedade dizer que você é doido, que você é obsedado, que você é descontrolado. Não, descontrolado é aquele que está lá fora esperando a minha e a sua palavra de Deus. Amém? E que Deus abençoe a todos. Era só isso, pastor. Vai. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, MVN Guanabara. Vamos ficar de pé, irmãos. A paz do Senhor para vocês. Quem está feliz, dá glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Som. Aleluia, Jesus. Senhor, não quero que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Erga suas mãos e começa a cantar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Eu quero que em mim se perca o desejo de te adorar.
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgatas todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim partido. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Todos aqui para adorar. Começa a louvar o nome dele. Oh, aleluia! Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e todo tempo tu és tão bom, e todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que é meu Pai, meu amigo é, eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor.
Comece a cantar, comece a cantar. Cante mais alto. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Eu fiquei tão feliz apresentando o pastor Fabiano como meu parente que eu nem falei que, para nossa alegria também, né? Ele viu, pastor? Ele é um dos vice-presidentes do campo que já passa de 400 congregações, para a glória do Senhor, e é o diretor administrativo, que vai entregar para nós daqui mais uns meses uma sede. Eu acho que ele vai falar um pouquinho sobre isso. Pastor Fabiano, vem aqui, por favor. Meus irmãos, aqui tem o círculo da oração, que ora todos os dias, de terça-feira até sexta. E em respeito a algumas dessas irmãs que têm dificuldade para locomover lá para o João Paulo, na quarta-feira, preste bastante atenção para você entender. Em questão de minutos aqui, conversei com o Marcinho, ele entendeu. A gente vai fazer a festa do aniversário dos vice-pastor quarta-feira aqui na igreja. Quem entendeu diz amém e aplauda ao Senhor. Deus abençoe. Aleluia. Amém, gente. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dizer da minha alegria de poder estar aqui neste dia, esse dia que o Senhor nos deu. Nós estamos aqui com toda a família, né, para um momento muito especial, que é da apresentação do Pedro. Muito obrigado, querido. Apresentação do Pedro. O pastor Zé de Carvalho me ligou. Eu disse a ele que possivelmente eu estaria, porque nos domingos é muito difícil para nós sairmos ali da nossa igreja sede, uma vez que temos algumas responsabilidades ali. Mas o momento é muito especial, né? Ingrid, Lucas, meus sobrinhos queridos, e esse Pedro aí, que está assistindo o culto o tempo todo. Eu já vi que ele gostou de igreja, porque ele está atento ali o tempo todo, né? Vai ser mesmo lá na sede esse menino. Amém. Mas eu quero agradecer a Deus pela vida da minha família que aqui se encontra, a minha esposa que me acompanha, mas ali atrás está o meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs, a Viviane, a Elaine, juntamente com eles também estão o meu sobrinho Samuel, a Bela, casal que acabou de casar, né? Já estão firmes aí, a Mãe Maria, que é a mãe da Bela, que está ali também. Agradecer a Deus pela vida dos meus cunhados, pastor Elias Martins, do presbítero irmão Nilton, que é o avô mais babão que eu conheço, né? Esse aí, vou te falar. Ele e a minha irmã mudou para a casa da Ingrid, não entendi. Né? Mudaram para lá. A minha irmã foi primeiro, depois ele foi, né? Aí fica competindo ali com a Elaine, com o Zé de Carvalho, né? Competindo. Mas eu gostaria também de cumprimentar aqui os obreiros dessa igreja, cumprimentar o meu querido amigo pastor Pereira. Pastor Pereira é um amigo, gosto muito de você, pastor Pereira. Você sabe que eu tenho uma consideração. De vez em quando ele me convida, eu vou almoçar ali na casa dele, né? Isso é muito bom. O meu pai, pastor Pereira, pastor Sebastião, é contemporâneo do senhor. Meu pai dirigiu lá o Jardim Olímpico, né? Construiu aquela igreja do Jardim Olímpico.
dirigiu o Parque Ateneu 1, Parque São Jorge, Chácara do Governador. Ele é dessa época, né? Depois só vai conhecê-lo ali. Os obreiros dessa igreja, Deus abençoe. Trago a saudação, um abraço do meu pastor presidente, pastor Josué. Ele está em viagem ali para Israel, mas nos permitiu estar aqui nesse dia. E sem mais delongas, eu gostaria de meditar com os irmãos em uma palavra aqui. Pastor Zé de Carvalho, agradecê-lo pelo convite, pastor Elane, que são os anjos de Deus nesta igreja, né? A Bíblia diz em Apocalipse, ali no capítulo 1 e capítulo 2, até o capítulo 3, onde menciona, pastor Elias, as igrejas da Ásia. E é o próprio Jesus quem dita as cartas a João, para que ele envie as igrejas. E o endereçamento ao destinatário é ao anjo da igreja de Filadélfia, Sardes, Mínia, Tiatira, Filadélfia, e aí sucessivamente, ao anjo da igreja. Então os pastores são os anjos da igreja aqui neste lugar. Até porque, pastor Pereira, a palavra anjo significa mensageiro. Então somos mensageiros das boas novas, que é a palavra do Senhor Jesus, o Evangelho do Senhor Jesus. Eu gostaria, sobre a questão de um tema relacionado à apresentação, o pastor Zé de Carvalho fez um prelúdio aqui maravilhoso, já mencionou, mas Deus colocou uma mensagem, uma palavra no meu coração, que eu gostaria de meditar com os irmãos. Será em rápidas palavras, porque nós ainda temos a apresentação, que na verdade não é só uma apresentação, não, porque o que eu vi é um evento, né? Apresentação do Pedro, o evento do Pedro nessa noite. Gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias na palavra do Senhor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 12. Quero meditar com os irmãos algumas palavras aqui. Deus tem colocado essas palavras na minha mente desde o período da manhã hoje. Eu gostaria de meditar com os irmãos. Atos capítulo 12 diz assim: porque naquele mesmo tempo o rei Herodes prendeu alguns da igreja para maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães asmos. Havendo-o prendido, o trancou na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus queridos irmãos, essa palavra nos fala muito. Esse carro está na frente da garagem. Ah, tá bom. E tem um carro, não colocou a marca aqui, mas a placa é BAS9F94. Ele está em frente a uma garagem e pede que alguém que for dono desse carro se dirija até o local. BAS9F94. Então esse texto bíblico ele nos traz uma mensagem poderosa, uma mensagem de Deus. Aqui está falando de Pedro logo no início da igreja, quando Jesus Cristo já havia ressuscitado e comissionado os seus apóstolos a pregar a palavra de Deus. Sabemos bem, pastor Pereira, que o livro dos Atos, na verdade, nós muitas vezes estudamos a teologia e muitos teólogos dizem que o livro de Atos não deveria se chamar livro de Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, uma vez que todo o enredo, toda a história, todos os acontecimentos são as manifestações
através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que a partir de Atos, no capítulo 1, aliás, quando Lucas escreve a um certo homem chamado Teófilo, ele recita as palavras, ou dizem as palavras do próprio Jesus, falando às pessoas e a este homem que depois foi trazido para todos nós, dizendo que o povo de Deus, ou a igreja de Deus, que havia sido comissionada para a ministração ou a pregação da palavra, permanecessem em Jerusalém, Atos capítulo 1, versículo 4, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus, e Atos no capítulo 1, versículo 8, e a palavra de Deus fala que eles deveriam permanecer no lugar aonde eles estavam, para depois deles concebido a descida do Espírito Santo, pudessem sair para ministrar ou para pregar a palavra de Deus. O que Jesus estava dizendo, essas são as palavras de Lucas, através da repetição das palavras que Jesus havia dito, que o povo, ou as pessoas, ou os próprios apóstolos, não deveriam sair do lugar onde estavam para pregar a palavra, se eles primeiro não recebessem o poder de Deus. Nenhuma pessoa, assim diz a palavra de Deus, poderia sair sem o revestimento do poder, que logo após o capítulo 1 de Atos, a leitura prossegue, no capítulo 2, nós vamos encontrar a descida do Espírito Santo sobre aquele povo, para que depois que eles recebessem isso, pudessem ministrar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus. Então, a pregação da palavra de Deus, ela é um movimento que deve haver, primeiro, o revestimento do poder de Deus para que ela aconteça. Nenhuma palavra que dissermos, nenhuma palavra que falarmos, se ela for apenas de nós, ela não vai produzir efeito na vida de ninguém. Eu posso pregar aqui o dia todo, posso pregar a manhã inteira, posso pregar o mês inteiro, mas se eu não tiver sido revestido primeiramente do poder de Deus na minha vida, as minhas palavras serão como batida em latas, serão como tocar numa bateria sem a unção de Deus, seria como um barulho sem valor. Mas quando nós recebemos o poder de Deus, a unção de Deus, a palavra de Deus penetra no coração das pessoas e gera a transformação, que vai gerar regeneração, e alcançarão a salvação por meio da pregação da palavra de Deus. Então, nós devemos entender que para primeiro pregarmos, precisamos ser revestidos do poder. Aliás, quando Lucas diz isso, ele repete as palavras de Jesus, quando ele lá em Marcos capítulo 16, ele diz: olha, vocês vão receber poder, então ide para o mundo, depois que receber o poder de Deus, para pregar essa palavra. E sabe de uma coisa? Quem crê nessa palavra que vocês pregarem, serão salvos. Mas ainda de salvos, esse poder que eles vão receber, aliás, capítulo 1, versículo 8 de Atos, diz assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém e vão receber a virtude. Sabe, virtude, ali na palavra escrita, pastor Elias, virtude no grego, nesse texto, capítulo 1, versículo 8, significa dunamis. A palavra grega é dunamis, e dunamis significa poder real, ou explosão. É uma explosão de poder, era o que as pessoas receberiam. Dunamis é o poder em movimento. Sabe, eu não sei se muitos aqui conhecem, talvez a minha geração, a geração do Elias, que é mais velho que eu, né, o Nilton, que é mais velho que eu, a geração deles conhece, mas existia um instrumento que era utilizado, pastor José de Carvalho, que chamava dínamo, que a gente utilizava, ele parecia uma garrafinha com uma pontinha assim, e você encostava na roda da bicicleta, e ela gerava, para rodar na roda da bicicleta, gerava energia no farol. Aquilo chamava dínamo, ou chama dínamo, não sei se alguém usa, vocês conheceram? Então aquilo é dínamo, mas ele só funciona se tiver em movimento, se na roda tiver movimento. É o mesmo significado dessa palavra, é um campo eletromagnético, que quando tem um movimento gera energia. Sabe de uma coisa? Lá em Atos no capítulo 2, quando a palavra de Deus diz que o povo estava num lugar parado, aguardando o movimento do Espírito Santo, e quando houve o movimento do Espírito Santo, em que a palavra de Deus diz que entrou ali um som como de um vento, era semelhante, um som como de um vento, que encheu toda aquela casa, e as pessoas receberam de Deus poder, e a partir daquele momento, sim, eles poderiam sair para pregar o Evangelho e para pregar a mensagem de Deus.
E Marcos capítulo 16, voltando de onde eu parei, a Bíblia diz, e Jesus repetiu e diz: olha, quem crer na palavra que vocês forem pregar, porque ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer nessa palavra que vocês forem pregar, eles serão salvos. Quem não crer será condenado. Mas quando vocês receberem esse poder, sabe o que vai acontecer? Vocês vão sair por aí e vão poder expulsar os demônios em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome vocês poderão beber alguma coisa mortífera e não fará dano algum. Sabe, esse irmão aqui pregou, que ele estava lá na feira pregando, ele poderia pregar vazio, mas ele pregou com a autoridade do Espírito Santo, porque o poder de Deus estava sobre a vida dele. Aleluia, amém, gente. E quando eu leio esse texto, quando eu li esse texto e comecei a meditar nele hoje, aqui era o início da igreja, voltando ao que eu tinha começado, era o início da igreja. Sabe de uma coisa? Pedro poderia estar, pastor Elane, com muito medo. Sabe por quê? O amigo dele, Tiago, que havia sido degolado, esse Tiago aqui era o irmão de João, havia sido degolado. Pedro estava com medo sim, porque não tinha jeito de não ter medo, mas ele havia dentro dele o Espírito Santo de Deus, que deixava ele tranquilo. Mas por outro lado, havia uma igreja. No versículo de número 5 que nós lemos, a Bíblia diz que havia uma igreja que estava em constante oração por Pedro. E o que acalmou Pedro então? O próprio Jesus acalmou Pedro. Quando nós lemos Mateus capítulo 14, naquele episódio onde Jesus aparece no meio do mar, caminhando sobre o mar, a Bíblia diz que o mar estava agitado, o vento batia no barco para cá, batia para lá, aquele vento agitado, as pessoas estavam também com medo. De repente lhes chega um vulto no meio do mar, olha para aquele vulto e diz: é um fantasma. Eu fico pensando, quando eu leio essa frase, pastor, eu fico pensando como que alguém que anda com Jesus ainda acredita em fantasma. O mundo espiritual é muito interessante. As pessoas, aqueles apóstolos, estavam com medo, acreditando que poderia alguma coisa sobrenatural alcançá-los. Quando o crente serve a Deus e tem em si a convicção de que Deus está ao lado dele, nenhum mal lhe sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque o Senhor está com ele. Não tem fantasma, não tem mundo espiritual. Aliás, Paulo fala isso nos seus textos em Efésios, no capítulo 11, a partir do capítulo 6, a partir do versículo 11, ele fala que nós não precisamos ter medo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra os principados e potestades do mal. É quando nós lutamos no mundo espiritual, isso reverbera, ou acontece, ou se materializa no mundo material. Mas sabe por quê? Quando tem um crente cheio de poder de Deus. E retomando, quando Pedro estava no barco, aquele povo fala: parece que tem um fantasma vindo ali, e eles ficaram com medo. Aí Pedro grita: quem é que está aí? Jesus responde: sou eu, gente, vocês não precisam ter medo. E Pedro diz para Jesus: então, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: pode vir, não tem problema não. E ele começa a descer do barco, ele começa a ficar com medo, ele começa até a duvidar daquilo. Quando ele vai para afundar, Jesus pega na mão dele, põe ele em pé, e ele também anda sobre as águas. Mas sabe qual que é a lição que esse texto me dá? A Bíblia diz que o mar continuou bravio enquanto Pedro descia do barco. A Bíblia diz que o mar continuou agitado, o barco ainda continuava, pastor Elias, se movimentando sobre aquelas águas. Deus não acalmou, Jesus não acalmou o mar para Pedro descer, mas acalmou Pedro. Ele acalmou Pedro. As lutas começam na nossa vida, elas podem até se prolatar no tempo, a luta pode continuar, mas saiba de uma coisa: mesmo que você estiver passando alguma dificuldade, Deus sempre vai acalmar o seu coração, para que você possa superar os obstáculos da sua vida. Essa calmaria, pastor Zé de Carvalho, que Pedro sentia naquela prisão, essa calma, ele se lembrou, certamente se lembrou, porque nossa mente é assim, ela vagueia, ela vai nas histórias, ela vai naquilo que nos acontece, e Pedro se lembra que ele estava sobre o mar, e Deus e Jesus acalmou o seu coração. Ele estava tranquilo, porque tinha uma igreja que estava cheia do poder de Deus, orando pela vida de Pedro. A oração, Lucas, ela move a mão de Deus.
O grande profeta Isaías, um dos profetas mais renomados da história bíblica, um profeta messiânico, ele chega a citar em Isaías 68, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Aleluia! Esse rei Herodes aqui, era o Herodes Agripa. Esse homem aqui era filho de Herodes o Grande, que era governador de Jerusalém na época de Jesus. Era aquele que mesmo mandou matar as crianças para que não surgisse um rei no lugar dele. Esse Herodes o Grande, ele era Herodes o Grande, ele era sobrinho de Herodes o Tertacra, que era o mesmo que tinha a mulher Herodias, que pediu a cabeça de João Batista. Agora imagina, uma dinastia de reis maus. Mas sabe, Pedro estava ali, pensando sobre o que podia te acontecer. O rei chegou a colocar 4 grupos, preste atenção nisso, 4 grupos de 4 soldados, revezando entre si, pastor Pereira, para que Pedro não saía. Sabe por quê? Era um homem só preso, mas ele sabia o poder de Deus que tinha sobre aquele homem. Tinha que ser muito bem guardado, porque senão Jesus arrebentava aquela prisão, como de fato fez, e Pedro sairia dali ileso. Eles estavam preocupados com isso. Mas a igreja estava orando por Pedro, e Pedro estava, de certa maneira, preocupado, mas tranquilo, porque ele sabia que a mão do Senhor estava ali para tirar daquele lugar. Eu sempre gosto de mencionar a palavra de Deus. Jesus, quando ele vai ensinar os seus discípulos a orar, ele em Mateus no capítulo 6, ele ensina os discípulos a orar, e na sua oração ele vai colocando os requisitos que a nossa oração tem. Mas no versículo 6 desse mesmo texto me chama a atenção uma coisa. A Bíblia diz assim: olha, quando você for orar, e é lógico que Jesus estava falando que você não precisava dizer, e ele estava se referindo aos fariseus e aos próprios sacerdotes que oravam em praça pública, para dizer que estavam santos, não lavavam o rosto, para dizer que estavam em jejum. Jesus estava criticando isso, mas ele fala algo importante no versículo de número 6 de Mateus capítulo 6. Ele fala assim: quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, e o Deus que te vê em oculto te recompensará. A profundidade desse versículo, ela é maior do que a gente possa imaginar. Ele diz assim: ó, quando você for orar, entra para o seu quarto, fecha a sua porta, e o Deus que te vê, não é ouve. Já parou para pensar nisso? Se Jesus está falando de oração, pastor Nilton, por que ele fala o Deus que te vê e não o Deus que te ouve? Ele devia falar o Deus que te ouve, não é verdade? Mas existe uma mensagem nesse texto que me chama muita atenção. E o que Jesus está querendo dizer é que muitas vezes as nossas palavras, elas são incapazes de dizer aquilo que realmente nós precisamos de Deus. As nossas palavras não são suficientes. Às vezes a gente tem a hora que a gente não sabe nem o que orou, não é? Quem aqui já orou antes de deitar assim, quando você vê você está orando pela janela, pela porta, pela alguma coisa? Eu duvido que ninguém nunca fez isso, eu já fiz isso. Aí você fala assim: ô Jesus, o que eu estou orando aqui, meu Deus do céu? Não é? Às vezes a nossa oração parece que são palavras soltas ao vento. Está cansado, a gente está cumprindo a tabela de oração. Mas é o Deus que te vê. Sabe por quê? Deus vê o nosso coração. Isso me lembra uma história na Bíblia, lá no segundo livro dos Reis. A palavra de Deus fala de um homem, e também Isaías capítulo 38 fala a mesma história, contra a mesma história, de um homem chamado Ezequias, que era um rei de Israel. Ezequias, vou resumir a história porque nosso tempo já está correndo. Ezequias começa a orar a Deus, quando Isaías, o grande profeta, que era primo de Ezequias, chega até ele e diz assim: Ezequias, Deus te manda dizer para que você ordene a sua casa, porque você vai morrer. Irmão, você recebeu uma palavra dessa, pastor Pereira? Você vai morrer. A Bíblia diz que Ezequias naquele momento ficou desesperado. E sabe o que aconteceu? A
mesma coisa que Jesus disse aqui. A Bíblia diz que Ezequias entrou para o seu quarto, fechou a sua porta, deitou sobre a cama, virou para a parede e começou a orar a Deus. Ele começou a dizer para Deus: Senhor, eu tenho andado nos seus caminhos. Será que quando a gente ora a gente tem moral para falar isso para Deus? Senhor, eu tenho andado nos seus caminhos, eu tenho feito tudo que te agrada. Ele falou para Deus: eu tirei todos os ídolos que existiam aqui em Judá. Eu faço a tua vontade. Ele teve moral para falar isso para Deus. Deus não estava interessado nas palavras de Ezequias, mas no coração com o qual ele estava dizendo isso para Deus. Talvez um dos homens que mais interpretou isso, antes que Jesus mencionasse o texto, tenha sido Davi, o rei Davi. Quando nós olhamos para o Salmo 139, ele fala algo maravilhoso, estupendo, grandioso, maravilhoso. Ele orando a Deus, ele diz: Senhor, eu sei que tu me sondas. O Deus que te vê e me conheces. Se eu subo até o céu, ali o Senhor está. Se eu desço o mais profundo abismo, o Senhor também lá está. Tu me cercas em volta. Versículo 4 do Salmo 139, ele diz: ainda, o Deus que te vê, ainda que não houvesse uma só palavra na minha boca, o Senhor conhece os meus pensamentos. Xaraba canta labassuri canta labassuri. Deus conhece o profundo do nosso coração, o profundo do nosso íntimo. Ele sabe o que necessitamos, o que precisamos. Aquela oração daquela igreja, ela moveu aquela prisão de uma maneira tão extraordinária, que somente um outro episódio foi semelhante a esse, de quando Paulo e Silas estavam na prisão. Tal era o poder de Deus. A Bíblia diz que havia 4 grupos de 4 soldados guardando Pedro. Segundo a tradição, naquela época em que Pedro estava preso, havia, além de todas as trancas guardando Pedro, ele estava fechado em uma cela. Havia pesos sobre os seus pés, mas havia soldados presos a ele. Você imaginou isso? Tinha um soldado algemado nele, trocando e revezando para que ele não fugisse. A oração daquela igreja, ela foi tão poderosa, que aquelas trancas se soltaram. Um grande portão de ferro que existia trancando aquele lugar foi aberto. Pedro saiu que nenhum soldado viu. É o relato bíblico. É o relato bíblico. Deus tem coisas grandiosas para fazer na vida de quem está aqui nessa noite. A oração de Ezequias moveu a mão de Deus. A Bíblia diz que Ezequias chorava compulsivamente, pedindo a Deus que revertesse aquela palavra. Eu acho interessante que a nossa oração muda até a palavra de Deus, né? Deus tinha dado uma palavra, não tinha dado? Você vai morrer. Mas a oração mudou a palavra de Deus, Deus mudou a palavra dele. A Bíblia diz que aquela oração foi tão contundente, tão intensa, tão sincera, tão do coração, tão forte, que a Bíblia diz que antes que Isaías saísse do pátio do palácio, Deus fala: volta lá e fala para ele que eu mudei a minha palavra. Ele vai viver mais 15 anos. Não dá mais tempo de falar, não. Se eu começar a falar, eu vou falar muito tempo. Eu gosto de falar. Pregar a palavra é bom demais. Mas eu tenho uma palavra no seu coração. Continue aos pés de Jesus, aos pés da cruz. Interceda,
Ore, busque pela sua casa, pela sua família. Se alguma coisa não estiver acontecendo, vai para a oração, porque a oração, ela não move apenas as coisas que estão ao seu redor, não. Ela move a mão de Deus que vem ao seu socorro. Ele muda os tempos, ele muda a sua palavra, ele muda as circunstâncias, ele muda tudo ao seu favor. Ele acalmou Pedro. A Bíblia diz que Pedro saiu, nem a igreja que estava orando acreditou que era ele que estava batendo na porta. Sabe por quê? Às vezes a gente pede para Deus, nem acredita que ele faz. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa colocar no seu coração essa chama, esse poder que nós recebemos. Não haverá outro Pentecoste, não haverá outro derramamento do Espírito Santo, que já foi nos dado. Nós já temos a autoridade de Deus. E podemos, através do próprio Jesus que nos ensinou, que a fé seja pequena, mas ela transporta montanhas. No sentido figurado. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E que o Espírito Santo de Deus esteja sobre você em todo o tempo. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos então passar agora para esse momento tão oportuno, tão maravilhoso. Eu estou aqui, Ingrid e Lucas, como aqueles que sonham, né? Sou tio-avô. Pensa no nome chique, tio-avô. Eu estou na fila para ser avô, né? Minha filha casou tem 1 ano, né, amor? Então nós estamos na fila aí para ser avô, mas eu estou feliz de ser tio-avô. Então nós vamos passar para esse momento aqui, rapidamente, porque o tempo já está passando, eu sei que o culto termina às 20. Vamos passar um pouquinho, os irmãos perdoam, né? Hoje é festa, né? Festa tem que ter horário também, nós vamos passar um pouquinho. Mas é uma alegria para nós podermos, neste momento, fazer. Eu fui convidado para fazer essa oração, e eu estou muito feliz por isso. O pastor Zé de Carvalho, ele me pediu e até me franqueou para a gente chamar a família aqui, né? Então vamos começar pelo pastor Zé de Carvalho, a pastora Elane já vindo aqui para frente, juntamente com a Ingrid, trazendo o Pedro. Você quer fazer um momentinho para ele? Ah, é? Rapidinho. Então, enquanto eles vêm, as crianças vão fazer um momento aqui de homenagem. Vem a Ingrid. Foi solicitada aqui a presença dos bisavós. Pensa, os bisavós aqui. Está ali a mãe da pastora Elaine. Está ali o meu pai e a minha mãe, que são bisavós. Está aqui a vovó Viviane. Nunca vi uma vovó também coruja do jeito que é. Está ali a tia-avó Elaine. Vem para cá também. Né? O vovô Nilton fica aqui também em pé. O tio-avô Elias, que também é tio-avô. Vem, gente, vamos ganhar tempo, senão depois o irmão vai falar que eu atrasei o culto. Isso. Toda a família, vem. Vem a Bela, Samuel, o Bruno. Muito bem. A Malu. Muito bem, essa aqui é a nossa família. O negócio aqui tá chique, né? Amém. Vamos subir para cá, porque senão as crianças vão apresentar ali. Ó. A família, pode vir cá, Ingrid. Vamos pôr ela mais para lá um pouquinho, por causa do... É isso aqui? Vamos ficar aqui. Isso. Fica mais para cá um pouquinho, porque o vento está ali nela, no bebê, né? Vem. Isso, pode vir. Isso. Samuel, pode vir, Samuel. Vamos então à apresentação das crianças. Aqui, ó. Aqui dá pra ver. Isso.
Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, na assinatura está escrito Deus. Amém. Que lindo, ó, o quadro pintado. Uma salva de palmas. Glória a Deus. Que lindo, né? Amém. Peço à igreja que se ponham de pés. Vamos ler um texto aqui de Lucas capítulo 2. Cumprindo-se os dias de circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de nascer. Quando se completou os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer, esse símbolo que na verdade
de apresentarmos, nós como assembleianos, povo evangélico, povo de Deus, nós não batizamos crianças. Crianças é um sinal de arrependimento de pecados, é depositar o velho homem e nascer um novo homem. Mas nós apresentamos as nossas crianças ao Senhor. E entregamos eles, a vida deles, nas mãos do nosso Deus. Eu tenho certeza que nessa noite, o Pedro está sendo entregue nas mãos do Senhor, que será um homem de Deus, um servo de Deus, e certamente dará muitos frutos. Lucas e Ingrid faz muito bem em apresentar ao Senhor o filho de vocês. Eu sei que uma bela história está nascendo, e a história dele está nas mãos de Deus. Então vamos orar. Pastor Zé de Carvalho vai pegar o Pedro. Isso. Todo cuidado. Muito bem. E nós vamos estender as nossas mãos para cá. E vamos orar ao Senhor. Amado Deus, poderoso Senhor, neste momento, ó Deus querido, diante do Senhor está aqui esta família, em especial o Lucas, a Ingrid, apresentando o Pedro ao Senhor. Neste momento, ó Deus querido, nós queremos, através do poder do Espírito Santo, declarar sobre a vida dele as bênçãos do Senhor, que a sua história seja contada pelo próprio Deus, que o Senhor possa abençoar esta herança. A palavra do Senhor diz que os filhos são herança do Senhor, e aqui é a herança do Lucas e da Ingrid. Sei que lhes dará muitos frutos, e será um homem de Deus, renomado, para a honra e glória do Senhor, e será abençoado. E nós neste momento, como ministro do Senhor, abençoamos o Pedro, e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus pela vida do Pedro. Amém. Deus abençoe. Devolvo aqui o pastor Zé de Carvalho. Amém. Vou rapidamente aqui. Gente, que lindo, né? Senta só um minuto. Meu Deus, estou emocionado aqui agora. Vou ler um certificado aqui. Que família, hein? Que bênção. Maravilha. Deus faz essas coisas. Cadê o certificado, meu Deus do céu? Olha só, gente. Aqui, ó. Já finalizando. A Igreja Assembleia de Deus do Ministério Vila Nova tem o privilégio de apresentar ao Senhor Jesus Cristo a vida do Pedro Ataídes Dourado. Nasceu no dia 29/6/2025, sendo registrado no livro tal, folha número tal. Filho de Lucas Dourado Faustino e Ingrid Ataídes Dourado, conforme a palavra de Deus em Lucas 2:22b, ensinado pelo pastor, pelo pai, pela mãe. Está aqui, está aqui. Eu vou pedir o pastor Elias para entregar, né? Pastor Elias, vem cá, pastor Elias. Cadê a foto? Gente, desde já, muito obrigado, viu, gente? Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Aqui tem mais um presente. Conceda sua graça e te dê paz.
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Vamos ficar de pé, igreja? De pé. Se derrame até 1000 gerações. Tua Cante junto conosco. E teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. E a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. Amém. Curve a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus, o nosso Rei, o nosso guia, meu Pai. Senhor, entramos na sua presença, te agradecendo nessa hora, em o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por permitir e fazer acontecer esses momentos tão importantes na nossa vida. Que a bênção do Senhor esteja na nossa vida, na vida dessa igreja, desde agora para todos sempre. Todos dizem. Pastor Fabiano vai dar a bênção apostólica. Estenda suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Todos digam amém. Deus abençoe cada irmão.